Meu nome é Jacob Stein, e tenho 64 anos. Durante a maior parte da minha vida, dediquei-me ao papel de rabino, guiando os outros em suas jornadas espirituais enquanto mergulhava no estudo e ensino da Torá. Minha existência estava fundamentada na rotina e na tradição, uma vida definida por um profundo senso de responsabilidade em relação à minha fé e à minha comunidade. Eu era um homem de firme convicção, confiante em minha compreensão das Escrituras e da teologia. Mas tudo mudou em uma noite fatídica, um evento que alterou para sempre minha vida e meu caminho espiritual. Esta é a história da minha experiência de quase morte, uma jornada que transformou não apenas a minha compreensão de Deus e do Messias, mas também a própria essência do meu ser. Compartilho isso não para convencer ou persuadir ninguém, mas para testemunhar a profunda verdade que encontrei, uma que remodelou minha visão de mundo de maneiras que nunca poderia ter previsto. Era uma típica noite de sexta-feira quando tudo começou. O sábado tinha chegado, e minha família e eu tínhamos acabado de completar nosso tradicional jantar de Shabbat. O brilho suave das velas cintilou suavemente sobre a mesa e a atmosfera foi preenchida com uma reverência pacífica. Depois, minha esposa Miriam e eu nos instalamos na sala de estar, onde decidi resolver uma tarefa doméstica simples, consertar uma torradeira defeituosa que estava nos causando alguns problemas. Era uma tarefa que eu achava que seria fácil, um pequeno inconveniente, ou assim eu acreditava. Enquanto trabalhava na torradeira, ajustando os fios, uma onda inesperada de eletricidade passou por mim. O mundo ao meu redor ficou completamente negro. Quando recuperei a consciência, não estava mais na minha sala. Em vez disso, encontrei-me imerso em um reino de pura escuridão, uma escuridão tão completa e sufocante que parecia ter a própria vida. O silêncio era ensurdecedor e uma sensação avassaladora de pavor inundou minha mente. Era como se eu não estivesse mais sozinho nessa vasta extensão e embora eu não pudesse ver ninguém, eu podia sentir a presença de inúmeras almas, cada uma presa por suas próprias escolhas, pela cegueira espiritual que as impedira de entender a verdade. A tristeza dessas almas perdidas era palpável, seus gritos de arrependimento reverberando pelo vazio. Assim como eu temia que o desespero me consumisse inteiramente, uma luz brilhante apareceu à distância, aproximando-se gradualmente. À medida que a luz se aproximava, a escuridão opressiva começou a se dissipar, seu brilho lavando tudo. Não era uma luz dura ou ofuscante, mas quente e vivificante, como os primeiros raios do amanhecer depois de uma noite longa e escura. Dentro dessa luz surgiu uma figura, um ser de incrível majestade e autoridade, mas irradiando uma sensação de profundo amor e paz. Sua presença me encheu de admiração, e eu me vi instintivamente caindo de joelhos, oprimido pelo puro poder e glória de quem ele era. Embora eu nunca o tivesse visto antes, soube imediatamente quem ele era. Este não era um homem comum. Este era o Messias. A figura permaneceu em silêncio por um momento antes de estender a mão em minha direção. Ao fazê-lo, o peso sufocante da escuridão se levantou, substituído por uma sensação avassaladora de paz que inundou meu ser. Minha mente corria com perguntas, mas sua mera presença parecia acalmar meus pensamentos, como se me assegurasse que tudo seria revelado a tempo. O próprio tempo parecia ter parado, e o mundo que eu conhecia parecia distante, quase irrelevante diante dessa nova realidade. Meu entorno começou a se transformar. A escuridão se dissipou completamente, e eu me encontrei em um reino de beleza indescritível. O chão abaixo de mim brilhava como se fosse feito de vidro, refletindo a luz radiante que emanava da figura diante de mim. Árvores, vibrantes com cores que eu nunca soube que existiam, se estendiam em direção ao horizonte, e riachos de água viva corriam suavemente nas proximidades, seu som harmonizando-se com uma melodia etérea que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Ao me ajoelhar diante desse ser magnífico, as escrituras que estudei durante toda a minha vida começaram a inundar minha mente, trazidas à vida com uma clareza que eu nunca havia experimentado antes. Passagens de Isaías, Miqueias e os Salmos ganharam vida de uma forma que me surpreendeu. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros. E seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, o Deus Poderoso, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Como eu tinha lido essas palavras tantas vezes sem realmente entender seu significado profundo.
A profecia de Miqueias ecoou através de meus pensamentos, mas tu, Belém Efrata, ainda que pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel, cujas origens são desde a antiguidade, desde os tempos antigos. Peça por peça, o quebra-cabeça começou a se encaixar e tudo ficou inegavelmente claro. A figura diante de mim ergueu as mãos, ao fazê-lo, vi as inconfundíveis cicatrizes da crucificação. Essas não eram apenas marcas, eram o cumprimento da própria profecia. O amor que irradiava dele era tão profundo, tão abrangente, que parecia abraçar até as partes mais sombrias da minha alma. Então, com uma voz que ressoou não apenas em meus ouvidos, mas profundamente dentro do meu ser, ele falou: Jacó, meu filho, disse. Cada palavra carregava um peso de autoridade e ternura que eu nunca havia encontrado, nem mesmo em meus anos de estudo religioso. Esta era a voz que tinha falado a criação à existência, a voz que tinha trovejado do Monte Sinai, a voz que tinha chamado os profetas ao longo da história. E agora, essa mesma voz estava falando diretamente comigo. Você me procurou toda a sua vida, continuou ele. Lestes as Escrituras, ensinastes a outros e buscastes a verdade. Mas você me procurou onde eu não estava e me rejeitou onde eu estava. Minhas memórias inundaram de volta os muitos sermões que eu tinha pregado contra ele, os estudantes que eu tinha levado para longe de considerar suas reivindicações, os debates em que eu tinha argumentado com confiança contra o seu cumprimento da profecia. Mas na voz dele, não senti condenação. Em vez disso, estava cheio de amor e um convite à compreensão. Senhor, sussurrei, minha voz tremendo. Você está. Eu sou, respondeu ele, e nessas duas palavras, reconheci os ecos da sarça ardente, do Sinai, de cada encontro divino registrado em nossos textos sagrados. Eu sou aquele que o seu povo esperou, aquele de que os seus profetas falaram, aquele que você ansiava ver. Enquanto ele falava, o mundo ao nosso redor mudou mais uma vez. Não estávamos mais naquele reino das trevas, nem em nenhum lugar terrestre. Em vez disso, parecia que havíamos entrado em uma dimensão onde o tempo e a eternidade se fundiam, onde a verdade não era mais uma busca intelectual, mas uma realidade tangível. Mostre-me, implorei, meus instintos eruditos tomando conta mesmo nesse encontro sobrenatural. Ajude-me a entender o que perdi todos esses anos. Com um sorriso que transmitia paciência e alegria, ele respondeu: Vamos raciocinar juntos. De repente, o ar ao nosso redor se encheu do que só posso descrever como escritura viva. Textos hebraicos e aramaicos, que eu havia estudado por anos, apareceram diante de mim, brilhando com brilho divino. Passagens que eu havia debatido e dissecado agora pulsavam com um novo significado. Comece com Moisés, disse ele, gesticulando para os textos. O que ele escreveu sobre mim? Observei com admiração quando passagens da Torá começaram a brilhar com uma intensidade especial. Gênesis 3, 15, a primeira profecia messiânica, falava da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 22, a amarração de Isaque, agora aparecia como um quadro vívido de sacrifício e redenção. E Deuteronômio 18, 15, a profecia de Moisés de um profeta como ele, apontou inequivocamente para a figura diante de mim. Minha mente correu de volta para as inúmeras histórias que eu tinha recitado com devoção ao longo dos anos, para os rolos da Torá que eu tinha beijado com profunda reverência e respeito. Como eu poderia ter perdido isso? A pergunta escapou dos meus lábios, uma maravilha silenciosa que ecoou em meu coração. No entanto, mesmo quando saiu da minha boca, uma compreensão profunda começou a criar raízes dentro de mim. Não eram as palavras em si que eu havia esquecido, mas seu significado mais profundo, escondido à vista de todos o tempo todo. Naquele momento, ficou claro para mim que as Escrituras não eram apenas uma coleção de registros históricos ou instruções para viver. Eles eram algo muito mais profundo, um testamento vivo, que respirava, do plano redentor de Deus, um plano que agora se manifestara diante de mim na carne. Mas, Senhor, eu disse, meus pensamentos rodopiando com 1000 perguntas, sempre interpretamos essas passagens de maneira diferente. Construímos toda uma estrutura teológica em torno de nossas próprias expectativas que foram moldadas pela nossa compreensão de você.
Sua resposta foi gentil, mas cheia de sabedoria. Diga-me, Jacó, quando Daniel falou do Messias sendo cortado depois de 69 semanas, o que seus cálculos renderam? Um choque de reconhecimento passou por mim. A profecia de Daniel 9 sempre foi um ponto de discórdia para a interpretação judaica tradicional porque sua linha do tempo parecia apontar diretamente para o Messias chegando e sendo cortado no primeiro século S. Ao longo dos anos, havíamos desenvolvido várias explicações para evitar a conclusão óbvia, mas agora, a verdade estava diante de mim, inegável. Tudo apontava para este momento, para este tempo. Eu sussurrei, quase incrédulo, para sua morte. Sim, afirmou. E Isaías 53. Como explicaste o servo sofredor? Essa passagem em particular sempre foi uma das mais desafiadoras para nós. Havíamos interpretado como se referindo a Israel como uma nação, suportando o sofrimento pelos pecados do mundo. Mas enquanto eu ponderava naquele momento, a passagem flutuou diante de mim com uma clareza que eu nunca havia experimentado. Não estava falando de uma nação, estava falando de um indivíduo, alguém que foi ferido por nossas transgressões, ferido por nossas iniquidades. A verdade me atingiu como uma onda, pesada e inegável. Nós tínhamos deliberadamente interpretado mal este texto, percebi, porque não podíamos aceitar um Messias sofredor. Não se encaixava em nossas noções preconcebidas de glória e restauração nacional. No entanto, até o próprio rei Davi havia profetizado sobre uma figura sofredora no Salmo 22. Li as palavras do Salmo 22 com novo entendimento, as mãos e os pés trespassados, as vestes divinas, o grito de abandono. Como havíamos perdido profecias tão claras? Seu povo ainda espera pelo que já veio, continuou ele, com a voz cheia de compaixão. Eles examinam as Escrituras diariamente, mas não conseguem ver que testificam de mim. Você foi trazido aqui não só para o seu próprio bem, mas para o deles. Suas palavras me impressionaram com a força da verdade absoluta. Toda a minha vida, cada hora gasta estudando Torá, cada debate sobre as Escrituras, cada sermão que eu tinha pregado tinha levado a este momento. E agora, ficou claro para mim que eu estava sendo enviado de volta, não só para minha própria transformação, mas para compartilhar a verdade com os outros. Diga a eles o que você viu e ouviu, disse ele. Compartilhe a verdade que lhe foi revelada. Alguns o rejeitarão, assim como me rejeitaram, mas outros ouvirão e crerão. Lembre-se, você não está sozinho. Meu Espírito irá convosco, e eu vos darei as palavras para falar. De repente, a cena ao meu redor mudou, e a próxima coisa que eu sabia, eu estava ofegando por ar, deitado no chão da minha cozinha. Miriam estava ajoelhada ao meu lado, o rosto riscado de lágrimas, as mãos tremendo enquanto tentava me confortar. Os paramédicos correram para me estabilizar, trabalhando rapidamente à medida que a realidade da situação se instalava. Mais tarde, soube que estava clinicamente morto há 14 minutos e 16 segundos. Os médicos chamaram de milagre eu ter sobrevivido sem nenhum dano cerebral. Eles estavam certos em chamar isso de milagre, mas não entenderam toda a extensão do que havia acontecido. Eu tinha morrido naquela noite, sim, mas também tinha renascido. O homem que uma vez tinha confiantemente rejeitado Jesus como Messias tinha ido embora. Em seu lugar estava um novo homem, um homem que tinha visto a verdade com seus próprios olhos, um homem que não podia mais permanecer em silêncio. As semanas que se seguiram foram desafiadoras e transformadoras. Ao compartilhar minha revelação, muitos da minha comunidade a rejeitaram completamente. Minha posição como rabino foi questionada e alguns dos meus amigos mais próximos se recusaram a falar comigo. Meus filhos também se esforçaram para entender o que havia acontecido com o pai. Apenas Miriam parecia sentir que algo profundo havia ocorrido, embora ela também lutasse com suas implicações. Apesar da rejeição e da confusão, encontrei forças na verdade que me fora revelada. As escrituras que antes eram familiares agora ganharam vida de maneiras que eu nunca havia imaginado. Passagens que há muito eram difíceis de entender de repente caíram em perfeito alinhamento. O Deus que eu sempre servirá à distância agora se tornou pessoalmente presente para mim. De maneiras que eu nunca havia experimentado antes.
O que mais me surpreendeu foi que aceitar Jesus como Messias não me fez menos judia, me fez mais completamente judia do que eu já tinha sido antes. Comecei a ver nossas festas, orações e tradições em seu verdadeiro significado profético. Tudo o que eu havia observado, cada ritual, cada prática, agora apontava para ele. Tudo encontrou nele a sua realização. Agora, ao compartilhar este testemunho com vocês, faço-o com plena consciência de suas implicações. Eu sei que muitos vão descartá-lo como os delírios de um homem que sofreu privação de oxigênio ou algum tipo de ilusão. Outros verão isso como uma traição a tudo o que lhes é caro. Mas não posso negar o que vi e ouvi. Não posso ficar calado sobre a verdade que transformou minha vida. Aos meus irmãos e irmãs judeus, entendo seu ceticismo. Durante boa parte da minha vida, compartilhei. Mas eu imploro que olhem as Escrituras mais uma vez, desta vez com os olhos e o coração abertos. O Messias que estávamos esperando já veio e ele está voltando. O mesmo amor que me alcançou naquela noite agora está alcançando você. A mesma verdade que me libertou está disponível para você. O mesmo Messias que me salvou está esperando para ser descoberto por você nas páginas de nossas próprias Escrituras. A escolha agora, como era antes, está diante de você. Assim como estava diante de mim naquele momento crucial entre a escuridão e a luz. Escolha sabiamente, pois a eternidade está na balança.